Biociências e atuo como divulgadora científica no grupo Profissão Biotech e a gente está presente em praticamente todas as redes sociais, falando de biotecnologia e suas aplicações. Aí um pouquinho sobre a minha trajetória. A, no meu doutorado e no meu trabalho como pesquisadora, eu trabalhei na bancada. E o que significa essa terminologia, né? Significa que eu trabalhava fazendo experimentos de laboratório. Então, eu achei muito legal para quem estava na palestra anterior, né, sobre a ILUM. A ILUM é um curso de faculdade que foi organizado pelo CNPq, né? E no CNPq eu fiz meu estágio curricular, meu doutorado e também foi meu primeiro emprego. E, assim, é um lugar super bacana, caso vocês tenham curiosidade, vale a pena pesquisar nas redes sociais, tentar fazer uma visita lá. Então, no meu trabalho aqui, vocês podem ver uma foto trabalhando no fluxo de cultura de células. Eu trabalhava com cultivo celular e também com métodos alternativos, né, com cultivo e desenvolvimento de métodos de pele 3D. Vou falar mais um pouquinho para vocês. E desde 2021, então, agora eu trabalho fora da bancada. Eu trabalho com toxicologia, eu não faço mais experimentos, mas agora eu só analiso e reviso dados de experimentos que outras pessoas fizeram, então artigos, relatórios, para avaliar a segurança de ingredientes cosméticos e ingredientes farmacêuticos. E antes da gente falar de métodos alternativos, a primeira pergunta é por que os testes em animais, eles são utilizados, eles ainda são, eles eram bastante utilizados no passado, mas ainda tem alguns estudos animais que ocorrem, porque é muito importante a gente ter informações sobre a eficácia e a segurança toxicológica, que é a informação de se uma substância química causa danos no organismo ou não. Antes de um produto ser lançado no mercado, antes de um cosmético ou de um medicamento, é muito importante a gente ter todas essas informações. E só ressaltar também que os estudos em animais, eles passam por eles devem ser feitos numa metodologia muito rigorosa, detalhada, assim, sabe? Tem um comitê de ética em pesquisa que vai avaliar se esse estudo é realmente necessário, se os animais estão bem cuidados, se o sofrimento que eles passam é minimizado, se o protocolo segue o que é pedido pelas agências regulatórias, como a Anvisa, o FDA. Então, é tudo bem regrado para os estudos em animais. E eu trouxe aqui alguns exemplos de episódios trágicos que ocorreram quando não se tinha a informação completa sobre a segurança de produtos que já foram lançados no mercado. E então, aqui o primeiro exemplo é a máscara de cílios Lash Blur, que quando colocada nos olhos dos consumidores, ela trouxe danos oculares. E outro exemplo é o medicamento talidomida, esse é um exemplo clássico. Quando mulheres grávidas, elas tomaram esse medicamento, os bebês delas tiveram uma formação fetal. Eu vou mostrar a foto rapidinha. Eu busquei escolher uma foto menos chocante, mas pode ser um pouco chocante porque os nenéns nasceram sem os membros. E por que eu trouxe esses exemplos? Para ressaltar o quão é importante a gente ter as informações de segurança toxicológica de uma determinada substância, de um determinado produto, antes dele ser comercializado e usado livremente por seres humanos. Mas aí a questão que fica é: os animais são a única fonte de informação sobre a segurança de uma substância? E a gente vai ver que não, né? Os métodos alternativos, eles estão aí para substituir o uso de animais. Nas últimas décadas, vocês podem ter observado na mídia várias campanhas contra a experimentação animal. Então, tem algumas campanhas da Cruelty Free, da PETA, que é uma associação de proteção animal. Vários filmes falaram sobre esse assunto, por exemplo, o Guardião das Galáxias Volume 3, ele comentou sobre o Rocket, que foi o resultado de uma experimentação animal, né, para ele ter características superiores. E em 2021, eu não sei se vocês lembram desse vídeo, se vocês chegaram a ver, ele está disponível no YouTube com legendas, e eu posso compartilhar também essa apresentação com vocês depois. Esse é um vídeo rapidinho, é um curta que conta a história do Ralph, do ponto de vista do coelho, que é um animal de experimentação, né? E o dia a dia dele é
participar de experimentos de irritação ocular ou irritação de pele, e mostra, assim, o sofrimento dos animais, e isso é um aspecto, assim, questionável, né, dos estudos em animais. Eticamente, isso passou a ser questionável, né, na nossa sociedade. Então, além desse aspecto ético, que está muito forte nos últimos anos, quais são os outros aspectos negativos dos estudos em animais, né? Do ponto de vista regulatório, posso até dizer assim, capitalista, os estudos em animais, eles são custosos e demorados. Tem estudo de toxicologia crônica ou prevê potencial de câncer que o tratamento é de 2 anos em roedores. Isso sem contar o tempo que depois os órgãos e as amostras bioquímicas vão ser analisadas. Então, manter os animais em gaiolas, às vezes gaiolas individuais, por 2 anos, mais as análises, é bastante custoso, e isso faz com que esse novo produto que o laboratório está desenvolvendo demore para chegar no mercado, né? E do ponto de vista científico, que eu acho que é o mais relevante, na verdade, é que os estudos animais, ele tem um poder limitado de predição para dizer o que aquela substância química vai fazer no ser humano, né? A gente utiliza estudos animais porque é um modelo de organismo mais próximo que a gente tem, porque eticamente seria pior, né, você tratar direto, fazer o teste direto em ser humano. Então, os testes são feitos primeiramente em animais, assim, porque eles são considerados menos evoluídos que o ser humano, mas não significa que um determinado estudo tóxico, um efeito tóxico que foi visto no animal de experimentação, vai ser visto também no ser humano. E da mesma forma, se a substância química não causou efeito nenhum adverso no animal de experimentação, pode ser que ela cause no ser humano, né? Então, os que os cientistas estão buscando agora são experimentos, modelos, que tragam informações mais relevantes do ponto de vista humano. Então, essas informações, elas seriam obtidas através de modelos que utilizam células humanas, ou que são baseados em dados históricos obtidos em humanos. E buscando todo esse movimento para diminuir o uso de experimentação animal, existe o princípio de 3 Rs, né? Ele vem do inglês Reduce, Refine e Replace, que em português ficou reduzir, refinar e substituir. O significado é bem claro, né? Então, no princípio de reduzir, significa que se para um determinado experimento eu consigo obter um resultado de qualidade, robusto, e todas as informações que eu preciso com um número menor de animais, eu devo sempre preferir usar esse número menor de animais. Em refinar, o que está por trás desse princípio é melhorar os métodos, adequar os protocolos para causar o mínimo possível de dor e sofrimento nos animais. E o princípio de substituir, do replace, é sempre que tiver um método alternativo que não usa um organismo vivo disponível, a gente deve sempre dar preferência a esse método. E aqui eu trago uma linha do tempo de como estão essas discussões de questão regulatória no Brasil. Então, no começo do século XX, ali em 1930, o Brasil já começou a publicar leis e regulamentações sobre experimentação animal. Já no início desse século, em 2008, foi publicada a Lei Arouca, que é uma lei bastante importante, que ela trouxe mudanças na regulamentação da experimentação animal e ensino e pesquisa. Principalmente ensino, isso é bastante interessante, porque antes dessa lei, cursos de biologia, de medicina, de enfermagem poderiam utilizar animais, camundongos, para fazer treinamento, né, dos seus alunos, e agora isso deve ser evitado, tem métodos para substituir. Em 2009, teve a criação do CONSEA no Brasil, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. E nesse mesmo período, assim, nessa mesma época, na Europa, a União Europeia começou a questionar e começou a proibir o uso de começou a proibir o uso de animais para testes de ingredientes cosméticos. Em 2013, foi a data definitiva, assim, a partir dessa data, estava proibido
o teste de ingredientes cosméticos em animais e também a comercialização na Europa de produtos cujos ingredientes tivessem sido testados em animais, mesmo que tenha sido em outro país. E, em paralelo, assim, no Brasil, em 2014 e 2016, o CONSEA, ele publicou resoluções que reconheceram 24 métodos alternativos, 24 métodos que substituem experimentos que usam animais para fins de pegar informações de toxicidade para uso cosmético. E em 2022, houve a proibição no Brasil do uso de animais na pesquisa para o desenvolvimento de produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes. No entanto, o uso de testes em animais, ele ainda acontece para ingredientes farmacêuticos, ingredientes químicos, porque nesses casos pode acontecer a absorção sistêmica, principalmente no caso de produtos farmacêuticos, né? Você vai ingerir, você vai injetar pela veia, né, o medicamento, e a substância química pode causar efeitos, isso precisa, no momento ele é verificado com animais, né, mas as indústrias farmacêuticas, os cientistas, eles estão todos voltados para buscar o desenvolvimento de novos métodos e utilizar métodos alternativos quando disponível. E quais são os tipos de métodos alternativos que existem, né? Os métodos alternativos, eles se dividem nessa nomenclatura em latim, que é conhecida no Brasil internacionalmente, né? Ex vivo significa fora do organismo vivo, então, nesse tipo de método alternativo, são usados partes de organismos, por exemplo, pedaços de pele de porco são usados em estudo de permeação cutânea, para eu ver se meu produto cosmético, ele vai atravessar a barreira epitelial da pele, por exemplo, atingir a corrente sanguínea. E para obter essa pele de porco, você pode usar peles que são oriundas de descarte da indústria de carne, da indústria alimentícia, por exemplo. E para estudos de irritação ocular, você pode utilizar córneas bovinas ou de galinhas que também são descarte da indústria alimentícia. Então, nesses casos, não são criados e preparados animais de laboratório exclusivamente para um teste de toxicidade. Esses animais já seriam sacrificados, né, para a indústria de carne, e esses materiais que não são utilizados para alimentação podem ser usados para experimentação. Um outro tipo de método é o método inquímico, que é um método químico em que a sua substância que você está estudando, ela vai reagir com outras substâncias químicas ou com enzimas, tudo isso livre de células e organismos vivos, para obter a informação desejada. O método in vitro, ele é realizado in vitro, assim, isso quer dizer em tubos de ensaio, em placas de cultivo celular. E nesse tipo de método são usadas células, essas células podem ser de bactéria, de micro-organismos, e até mesmo células de mamífero. As células de mamífero podem ser de camundongo, pode ser de rato, pode ser até humana. Mas isso não significa que você vai lá fazer a biópsia do ratinho, uma biópsia de um ser humano. Já existem bancos de células comerciais que vendem as células em tubinhos congelados. Então, o pesquisador pode ir lá, comprar essa célula e expandir ela, aumentar a quantidade dela no seu laboratório para fazer os experimentos. E, por fim, o último método em latim é o método in silico, né, em silício, que é um componente de computadores. E esse termo é para caracterizar os ensaios que são realizados por meio de software e algoritmos, em que, por exemplo, você dá a estrutura química da sua substância de interesse e o algoritmo vai tentar ali, baseado na posição dos átomos, ver as interações químicas e predizer se a sua substância vai ter algum determinado efeito tóxico, como ela vai ser metabolizada, qual vai ser o mecanismo de ação dela no organismo. Os métodos alternativos também incluem esses outros 3 tipos, né? Então, se sua substância de interesse que você está estudando agora, você quer, por exemplo, saber se ela causa algum problema renal. Aí você vai lá na literatura científica, você olha artigos, você olha livros, você viu que já existe um experimento que foi realizado há muito tempo atrás para ver esse efeito renal. Aí, se você considerar que o método está adequado, que seguiu todas as recomendações, que as análises foram feitas com qualidade, que o experimento é robusto, então você pode utilizar esse dado antigo para o seu estudo de agora.
Então, utilizando informações prévias, você deixa de repetir um estudo, deixa de utilizar animais novamente. Um outro tipo de exemplo é o estudo de read across, que é um termo em inglês para similaridade. Então, caso a sua substância-alvo, ela é muito similar estruturalmente a outra substância, ela tem o mesmo mecanismo de ação, e essa outra substância tem todos os testes já feitos, assim, antigamente, já tem toda a bateria de testes completas. Então, para a sua substância de interesse, você pode inferir qual vai ser a toxicidade dela baseado em dados de moléculas similares. Você pode escolher uma, várias moléculas para deixar o seu estudo mais robusto, mais significativo. E o último método seria a IATA, que é um termo em inglês para integração de métodos. Então, para alguns desfechos mais complexos, como sensibilização cutânea ou potencial de causar câncer, um único método alternativo não é capaz de substituir um experimento animal. Então, nesse caso, há uma integração de métodos. Você usa dados de vários tipos de estudo, dados de similaridade, dados prévios, dados sobre a estrutura química da sua molécula, para chegar numa conclusão de se essa substância pode ter um efeito tóxico ou não. E essas IATAs, alguns são protocolos publicados e validados para agências regulatórias. Alguns tipos de IATAs são fluxogramas. Então, por exemplo, faço experimento 1. Resultado do meu experimento 1 foi negativo? Vou fazer o experimento A. Deu positivo? Vou fazer o experimento B. Então, essas IATAs vão guiando a melhor escolha de métodos para chegar na resposta desejada. Quais métodos alternativos já estão disponíveis? Assim, você tem um ingrediente, você tem um produto novo e precisa testar para ver a segurança dele. Para os desfechos, principalmente de uso cosmético, muitos dos desfechos já têm métodos alternativos disponíveis. Então, eles têm métodos in vitro, ex vivo, em químico. No caso de sensibilização cutânea, tem um estudo in vivo refinado, que é um estudo em camundongo. Então, para ver o potencial de causar sensibilização, alergia de uma substância, tem um estudo em camundongos que usa um número menor de animais e causa menos sofrimento do que os estudos anteriores que eram realizados em porquinhos da Índia. Então, esse já é um avanço dos métodos alternativos. Para sensibilização cutânea também tem esse exemplo que eu falei de IATA. Então, tem um protocolo dizendo qual ordem dos métodos alternativos deve ser seguida para chegar, para você concluir se a substância tem ou não potencial de causar sensibilização e reações alérgicas em humanos. No entanto, para os desfechos que eu comentei, que são desfechos mais relevantes para ingredientes farmacêuticos, para medicamentos, ainda não tem muitos métodos livres de uso de animais disponíveis. Mas tem estudos in vivo refinados, então já tem protocolos que foram melhorados para usar menos animais, por exemplo, toxicidade aguda. E no caso, você pode também realizar um único experimento e ter informação de 3 desfechos, que seria toxicidade crônica, metabolismo e efeitos reprodutivos. Então, isso já diminui o número de animais que seriam utilizados para ter essas informações. Para alguns desses desfechos, existem métodos in sílico, que desenvolvidos não são, assim, métodos muito robustos, assim, eles não dão um resultado com poder de predição muito bom, eles ainda precisam ser otimizados. Eles não são reconhecidos ainda pelas agências regulatórias, mas eles dão uma informação, assim, preliminar para você, né? Dá para rodar esses métodos em sílico primeiro, e a partir daí você já tem uma ideia de se a substância vai ser muito tóxica ou pouco tóxica. Para os desfechos, né, de potencial de causar mutação genética no DNA, o efeito endócrino, que é o de interagir com receptores hormonais no corpo, existem métodos in vitro validados e aceitos. E para o caso de mutação também existem métodos in sílico. Para os desfechos mais complexos, como os efeitos reprodutivos, de causar malformação em animais e o potencial de causar câncer, esses métodos de integração, esse método alternativo seria mais uma integração de métodos, eles ainda estão em desenvolvimento, então os cientistas, eles acreditam que um único método alternativo não vai ser suficiente para dar a resposta para esses efeitos, porque eles são muito complexos, mas os cientistas estão avaliando
desenvolver uma IATA, né, um protocolo de integração de métodos para pegar a informação de vários outros métodos alternativos, ou mesmo desses estudos em vivos refinados, para conseguir concluir sobre os efeitos reprodutivos e de potencial de causar câncer. E eu queria trazer para vocês, eu vou mostrar uns exemplos de métodos alternativos in vitro, com umas fotos legais, assim, dos modelos. Mas antes eu queria falar para vocês, deixar bem clara essa questão de complexidade de modelos e de informações que eles possam nos passar. Então, pensando em como é a organização de um organismo, tem a célula, muitas células se organizam no tecido, um tecido se organiza num órgão, vários órgãos compõem um sistema, e vários sistemas você tem um organismo vivo. Então, quanto mais complexo, mais informações você tem em relação a tipos celulares, estruturas celulares, diferenciação das células, integração das células, uma comunicando com a outra, comunicação entre órgãos, passagem sanguínea da molécula de um órgão para o outro. Esses são tipos de informações que são obtidas com experimentos animais, que são realizados em organismos, mas que, por exemplo, não são obtidas com o cultivo in vitro, numa monocamada de células, que é cultivada numa garrafinha de plástico, as células crescem no meio de cultura, uma do ladinho da outra. Aqui eu trouxe uma foto de células de queratinócito, que são células de pele. Se olhar essa aqui, não tem cara de pele. Isso aqui é um modelo de menos complexidade, ele vai dar alguma informação para a gente, mas não é uma informação lá que vai trazer muito dado, né, sobre como aquilo seria no organismo vivo. Já o modelo 3D, ele está bem em alta nos últimos 10 anos, assim, tem bastante pesquisa no assunto, alguns modelos já estão validados e podem ser utilizados. Os modelos 3D, as células são cultivadas também in vitro, no laboratório, mas de maneira que elas se diferenciem e tentem se aproximar da estrutura de um tecido. Então, no modelo 3D, pode ter mais de um tipo de célula. Aqui tem um exemplo de uma célula, de um modelo de pele. Não sei se vocês já viram imagem de como é uma histologia de pele, né? Mas a pele, a epiderme é formada de várias camadas, todas de células do tipo queratinócito, em estágios diferentes de diferenciação. Então, aqui a gente pode ver, em roxinho são os núcleos das células, que os queratinócitos, eles estão empilhadinhos e eles vão se diferenciando até chegar nessa camada cor-de-rosa, que seria equivalente à nossa camada do estrato córneo da pele, que são queratinócitos mortos, impermeabilizados, que não permitem a passagem de água. Aqui é uma imagem de um modelo de esferoides de fígado. E aqui uma imagem de um modelo de um epitélio intestinal, que ele possui as vilosidades, assim como o nosso intestino possui. Em termos de métodos alternativos, o método mais complexo, que daria mais informações a respeito de interação entre sistemas, entre órgãos, seria o sistema microfisiológico, que é quando numa plaquinha, depois eu vou mostrar fotos para vocês, vários tipos celulares são cultivados junto, conectados, simulando um fluxo sanguíneo ali para mostrar como seria a conexão entre os órgãos, simulando assim um sistema e um organismo. Agora mais fotos de modelos de pele 3D. Esses modelos já são utilizados, eles são comercializados. Você pode usar para fazer ensaios de irritação, de corrosão de pele, de permeação cutânea. Para produzir esses modelos, as células são colocadas em plaquinhas de plástico, como essa aqui. Então, tem o poço. No poço é colocado o meio de cultura aqui em amarelinho. Por cima é colocado um inseto, também coberto de meio. E nesse inseto pode ter uma matriz ou não, ou pode ser colocada as células diretamente. As células vão ficar uns dias lá, os meios vão ser trocados, e de um determinado momento vai ser colocado um meio de diferenciação, e esse inserto vai ser colocado mais para cima, de um jeito que as células sejam expostas ao ar, né? Porque a nossa pele, ela está exposta ao ar. A célula de queratinócito, ela não se diferenciaria em uma coisa tipo a nossa pele impermeável se ela tivesse com água por cima. Então, os modelos são feitos de forma a simular como seria a pele mesmo. E aqui a gente pode ver, ó, dia 7, dia 14, dia 28,
As células de queratinócito, que têm o núcleo em roxo mais escuro, elas vão crescendo verticalmente, elas vão se diferenciando, aumentando em camadas e produzindo, esse em rosa é o extrato córneo, que é essa camada impermeável da pele. E aqui uma foto do modelo 3D in vitro e um modelo de histologia de pele, mesmo de uma biópsia, mostrando como o modelo de pele é muito parecido com o modelo humano, né? Por isso que ele já é um modelo validado e que pode substituir o uso de animais para ver irritação. Então, esses modelos são comprados, eles vêm nessas plaquinhas já com meio de cultivo. Alguns modelos são bem fininhos, principalmente quando eles são só feitos de uma camada, que é a epiderme. E outros modelos são mais grossinhos, principalmente quando eles têm a derme e epiderme também, que são os modelos de pele completa ou full thickness, em inglês. O modelo de córnea também é um modelo validado e já é utilizado para substituir os animais em ensaios de irritação ocular. Assim como a pele, as células crescem e se diferenciam verticalmente. As células também são cultivadas dentro de inserto, também precisam ser expostas ao ar, né, como é a nossa córnea, para conseguirem se diferenciar. E também são comercializadas em pocinhos e placas como essa. Modelos de esferoides. O que são esferoides? Eles são um tipo de cultivo tridimensional em que as células crescem formando gruminhos, né, bolinhas, e é mais interessante para simular órgãos como o fígado, o coração, o cérebro, que não são órgãos que têm epitélio, como a pele e a córnea. Para formar esferoides, então as células são colocadas em placas que têm um fundo côncavo, que permite que as células se depositem e, por força da gravidade, elas vão se agrupando e formando uma bolinha, um gruminho. Pode usar também agitação de placa para forçar elas a ficarem agrupadinhas, pode utilizar bides magnéticas, tem protocolos de cultivo que, em vez de meio de cultura, usam matrigel, que é tipo uma gelatina, tem consistência de gelatina, é durinho, as células são colocadas dentro dessa matriz e, por ser uma coisa durinha, né, permite que a célula se estruture tridimensionalmente. Aqui, novamente, o modelo de esferoide de fígado. Um modelo de intestino aqui, que ele não tem um formato redondinho, bonitinho, mas isso é porque ele está tentando formar as vilosidades que a gente tem no intestino. Então, esse seria um modelo circular, né, de um epitélio de intestino. Tem as voltinhas que a gente tem no lumen do intestino. Seriam esses gruminhos que são feitos aqui nos organoides. Aqui tem um esferoide de cérebro. Cada cor é uma marcação diferente de microscopia para proteínas diferentes que o pesquisador estava querendo ver, para validar, né, que essas células de esferoides, elas estão produzindo os mesmos tipos de biomarcadores que o órgão produz. Então, esse é um método de validação, você mostrar que ele produz, expressa os mesmos genes, expressa as mesmas proteínas que um órgão. E aqui tem um modelo de esferoide cardíaco, que eu acho muito bacana esse vídeo. Vocês conseguem ver que o esferoide está pulsando, e está pulsando numa placa de cultivo com o meio celular. Tem também um modelo de epitélio pulmonar. Ele também não é um método validado, mas é um método que recebeu muita atenção por causa do Covid-19, né? Então, para estudar o mecanismo dessa doença, o que ela causava no pulmão quando infectava as pessoas, para estudar medicamentos que tratariam o Covid, esse modelo foi bastante desenvolvido nos últimos anos. E ele também pode ser utilizado para avaliar a segurança de aerossóis e de substâncias que são inaladas. Aqui tem um esqueminha de como seriam obtidas as células para fazer esse modelo. Então, elas poderiam ser obtidas de um pulmão, purificadas, isoladas, crescidas em garrafinhas de plástico no laboratório. Aí elas passam por um mecanismo de engenharia genética para tornar essas células imortais, assim, e capazes de se dividir para sempre. E é nesse momento que elas são chamadas, então, de linhagem celular, e elas podem passar a ser armazenadas em bancos de células e comercializadas. Então, o pesquisador pode vir diretamente nessa etapa, comprar a célula de pulmão, de coração, de intestino desejada, para criar os seus modelos de laboratório.
O modelo de epitélio pulmonar, ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser daquela mesma forma que é o epitélio de pele de córnea, que é um epitélio linear, né? Com exposição ao ar. Ou ele pode ser construído de uma forma como é o esferoide, né? Redondinho. E aqui, no caso, ele precisa ser oco e dentro ter ar para simular como que é o alvéolo. Para construir esse tipo de organoide, de esferoide, você constrói sobre uma matriz, que é aquela gelatina que eu falei. Então, dentro da plaquinha de cultivo, vai ter essa matriz que vai permitir que as células cresçam tridimensionais, em oposição ao esquema da garrafinha. Na garrafinha, as células crescem aderidas ao plástico da garrafa, então elas sempre crescem uma do lado da outra, sem crescer verticalmente. E aqui é uma foto do organoide de pulmão, mostrando, tá vendo que ela é um anel? Isso é um corte, né, da bolinha, um corte transversal, mostrando que ela é uma casquinha, e dentro da casquinha é oco, que seria o ar. E essa última foto aqui é para mostrar que se você se afastar, né, num outro plano, você vai ver que esse esferoide é realmente uma bola, né, ele não é um anel, ele é uma bola, e dentro dela é vazio, que é o objetivo desejado. Para outros tipos de organoides, se dentro ficasse vazio, isso seria completamente não desejado, sabe? Para fígado, para cérebro, a gente quer que dentro também seja preenchido de células e células se diferenciando no mais parecidas com um tecido de verdade. Por último, eu trago aqui o modelo mais evoluído, assim, em termos de complexidade. É um modelo que está sendo bastante estudado agora também como método alternativo, tanto internacionalmente quanto no Brasil. Tem vários grupos no Brasil estudando esse tipo de modelo. Aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho do chip, ele é pequeno mesmo. Ele é meio de material plástico, tem pequenos pocinhos. Em cada um desses pocinhos você pode pôr um tipo diferente de esferoide, de um tipo de órgão diferente. Pode pôr, por exemplo, um tecido de pele ali, junto com um de fígado. Eles vão estar interconectados por cânulos que vão simular o fluxo sanguíneo. Então, nisso você pode testar, vou aplicar o meu ingrediente cosmético de uso tópico em cima do modelo de pele para testar se ele é capaz de atravessar toda a pele e cair na corrente sanguínea, e vou ver também se o fígado está conseguindo metabolizar essa substância. Ou então você pode colocar um esferoide de intestino para testar se essa droga, esse medicamento seria absorvido de maneira, se isso fosse administrado via oral. Pode colocar um esferoide cardíaco para ver se essa substância dá efeitos no coração. Então, esse modelo é bastante interessante tanto para análise de eficácia quanto de segurança toxicológica de substâncias. E aqui mostra o chip conectado por caninhos que vão ser ligados a uma bomba, que tem vários chips um do lado do outro. E aqui os potinhos com meio de cultura, então essa bomba vai fazer um fluxo de meio de cultura, simulando as trocas que acontecem num organismo. Esse tipo de modelo ele também é bastante interessante, bastante pesquisado para medicina personalizada. Eu não sei se vocês conhecem, mas medicina personalizada é um estudo, por exemplo, cada ser humano tem variações genéticas que podem causar uma resposta diferente num tratamento com medicamento. Então, cada pessoa pode responder de maneira diferente para o mesmo tipo de câncer, para o mesmo tipo de tratamento de câncer, para o mesmo tipo de medicamento que trata depressão, por conta de variações que ela tem na sua genética. Então, a medicina personalizada, usando o humano no chip, seria construir organoides com as suas células, com as células do paciente, e ver, assim, como as células da Natália, como a Natália responderia para o tratamento com aquele medicamento, como a Natália metaboliza esse medicamento. Então, esse é o tipo de pesquisa e um tipo de futuro para essa tecnologia de humano no chip. Por último, eu vou trazer para vocês, então, onde estão realizadas essas pesquisas no Brasil. São vários laboratórios, então, o Laboratório Nacional de Biociências, né, que fica no CNPq, ele tem modelo de esferoides, tem modelo de pele, tem modelo de microfisiológico, o Inmetro, o INCQS, a Fiocruz, diversas universidades federais, várias empresas brasileiras já trabalham com modelos de métodos alternativos. Vocês podem encontrar a lista de quais
grupos de pesquisa trabalham com essas técnicas no site da RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, então é uma rede para facilitar a integração entre esses grupos. O BRACVA é uma iniciativa, é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos. Então, por exemplo, meu laboratório desenvolveu um método alternativo novo de análise ocular. Então, o BRACVA vai tentar reproduzir o meu método, vai conseguir ver se ele é robusto o suficiente, se ele consegue ser realizado em outros laboratórios, chegando no mesmo resultado, para então meu método se tornar um método validado, que vai ser aceito por agentes regulatórios, que vai ser usado internacionalmente também. E a Premasul, aqui, a Premasul é a rede de métodos alternativos do Mercosul. E então, o Premasul, ele entrega cursos e treinamentos para países membros para fomentar o uso e incentivar o uso de métodos alternativos. Aí, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Eu trouxe aqui 2 QR Codes, um para o Instagram do Profissão Biotech e um para um texto sobre métodos alternativos, caso vocês queiram saber um pouco mais.